E aí, vamos gabaritar uma prova do Detran junto aqui de 30 questões? Trouxe para vocês um simulado do Detran do Paraná. E antes que você saia desse vídeo se perguntando se vai servir para você, a resposta é sim. Todas as questões de todo o território nacional elas são muito parecidas. E detalhe, eu vou comentando cada uma delas, que isso vai facilitar para você acertar aí no seu estado também. Então seja bem-vindo ao CFC Digital, eu sou Rafael Almeida. Vamos dar início aí às nossas questões. Eu já estou aqui com o simulado pronto na tela. Se você quiser fazer um simulado desse, o link vai estar aqui na descrição. Como que você vai fazer o acesso? Você vai descer um pouquinho aqui mais para baixo, clicar aqui em Teórica, e vai copiar essa imagem de controle para ver se você não é um robô. Aqui tá falando de DBA, A e C. Vem no teclado virtual aqui, ó, tá vendo? E aperta iniciar. E aí sua prova já começa. Aqui no Detran do Paraná são 50 minutos e vocês vão perceber que a prova ela é bem difícil. Ela é tipo a prova de Brasília, tá? Brasília são 40 questões e a prova lá ela é bem chatinha. Então eu tenho certeza que vai sair muita coisa boa aqui para vocês, tá? Vamos lá para a questão número 1. 2 motoristas cometem nos últimos 12 meses as seguintes infrações. O motorista 1, uma infração leve e uma média. E o motorista 2, uma infração gravíssima. Nesta situação, o número de pontos acumulados por cada um destes motoristas é, respectivamente, de. Então, se o motorista 1 comete uma infração leve e uma média, e o 2 uma gravíssima, quantos pontos equivalem cada uma delas? Vamos lá, alternativa A, 6 e 7, B, 7 e 8, C, 7 e 7 e D, 7 e 6. Qual alternativa que você vai responder aí para mim? Deixa aqui nos comentários, porque se você errar, fica registrado, você sabe o que você errou, o que você acertou. Vamos combinar assim? Então vamos lá. Se você conhece as infrações, que a gravíssima é 7, a grave 5, a média 4 e a leve 3, você não erra, porque você vai somar a leve, que são 3 pontos, mais a média 4, dá 7. E a gravíssima são 7 pontos, a melhor resposta fica aqui a alternativa C. E bora para a questão número 2. Se eu já te ajudei de alguma forma com essa questão, não esquece, deixa um likezinho maroto aí pro Rafão. E não esquece que amanhã tem vídeo novo aqui de direção defensiva, na quinta-feira às 17 horas. Se inscreve aqui no canal, tá? E bora para a questão número 2. Transitar com o veículo em ciclovias ou ciclofaixa. Você que é do Paraná. Essa questão toda hora vem na prova. É uma prova sim, uma prova não, aparece essa questão. Então não erre essa questão. Se errar, eu vou ficar bravo, hein? Se você transitar com o veículo em ciclovias e ciclofaixa, alternativa A, permitido caso não haja fluxos de ciclistas. B, proibido sujeito a penalidade de advertência. C, permitido caso haja feito com velocidade compatível com a segurança. Ou D, infração gravíssima sujeito a multa. O que você imagina se você circular com um carro com uma moto numa ciclovia, que vai acontecer? Se você respondeu infração gravíssima sujeito a multa, alternativa D, essa é a alternativa correta. E se você está com dificuldade de passar na sua prova do Detran, ou se você tá com medo ou ansioso, ou você não tá se sentindo seguro porque sua aula no CFC não foi daquelas das melhores, eu te convido a fazer parte do plano B do CFC Digital. É meu curso online com 25 aulas gravadas, tá? São 420 questões para você responder. Ao término de cada aula, de 30 minutos ali, você vai ter 10 questões para você estar respondendo. E isso garante com que você vá se dar bem na sua prova do Detran. Então, se você quiser fazer parte do plano B, o preço está especial, é R$ 147. Dá para fazer em 12 vezes no cartão ou também pagar no boleto. Se você quiser conhecer melhor o curso, o link vai estar aqui na descrição. Vem aprovando muita gente em todo o território nacional. Vai ser uma honra ser seu instrutor. E vamos continuar aí nosso simulado. Bora para a questão número 3. O condutor deve manter constantemente a sua atenção na direção do veículo. Alguns fatores diminuem a concentração e retardam os reflexos na condução do veículo. A ação deve ser evitada, pois pode afetar a concentração do condutor. Alternativa A, o que pode afetar a nossa concentração ao dirigir? A, conversar ao celular no modo do viva voz. B, trafegar por lugares desconhecidos, não habituais.
C. Fazer uma refeição leve antes de dirigir. Ou D. Ouvir música suave em volume moderado. Então aqui o que vai poder, aqui ó, qual é a ação que deve ser evitada, pois pode afetar na sua concentração? Conversar ao celular no modo viva voz. Muita gente acha que isso é comum, mas não é. Você falar no modo viva voz do seu celular, independente se é no dispositivo Bluetooth do seu carro, é uma infração média de trânsito, porque isso tira a nossa concentração, tá? E bora para a questão número 4. A preservação do meio ambiente depende, alternativa A, das pessoas que têm tempo e recurso financeiro para fazê-la. B, de atitudes individuais e coletivas de toda a sociedade. C, somente da criação de uma taxa de contribuição específica para esse fim. Ou D, das ações desenvolvidas pelas ONGs ambientalistas. E aí, qual a alternativa que você me responde? Você vai ver que essa é pura interpretação, tá? Então, a preservação do meio ambiente depende de todos nós, ou por meio individual ou coletivo. Então, aqui, ó, das pessoas que têm tempo de recursos financeiros para fazê-lo, não fica uma boa resposta. A melhor resposta aqui, ó, de atitudes individuais, que é a sua, de não jogar um lixo na rua, começando daí, ou coletivo e toda a sociedade. Então, aqui fica a alternativa B e bora para a questão número 5. Cristina conduzia em alta velocidade seu veículo em uma rodovia, quando, de repente, começou uma chuva forte. Sem que ela percebesse, seu veículo sofreu o fenômeno da aquaplanagem, que ocorre pela combinação dos seguintes fatores. Gente, eu tenho aula completa aqui no canal de direção defensiva. No final desse vídeo eu vou deixar essa playlist aqui para você, tá? Vai ficar do lado do meu rosto. Depois, se você quiser assistir, assiste ela que é importante. Alternativa A. Alta velocidade, falta de destreza do condutor e suspensão do veículo em mau estado. B. Alta velocidade, excesso de água na pista e pneus em mau estado. C. Pequena distância entre o veículo de circulação e falta de cuidados nas curvas. Ou D. Falta de atenção na pavimentação ruim da pista. Antes de eu responder, eu vou te explicar aqui o que é a aquaplanagem. É uma camada fina de água na pista que vai acontecer se com a combinação de fatores do seu veículo estar em alta velocidade e os pneus estarem em mau estado, tá? Então só acontece a aquaplanagem dessa forma. Quando tiver em dia de chuva, o que você deve fazer? Reduzir a velocidade, se possível para metade, mas eu sei que muita gente não faz, então fica atento com as poças d'água. Nunca freie em cima da poça d'água, nunca frear, tá? É tirar o pé do acelerador, isso chama usar o freio motor. E aí você segurar firme no volante, para o carro também não sambar. Então vamos lá. Alternativa A, alta velocidade e falta de destreza. O que seria destreza? Vamos procurar aqui? Destreza. Eu sei que no dia da sua prova não vai ter um Google para você pesquisar, tá? Então, ó, facilita a ligeireza em movimentos. Ou qualidade de destreza. Não, então não tem nada a ver, né? B, a alta velocidade e excesso de água na pista e pneus em mau estado. Pronto, a minha explicação coube perfeita nessa alternativa B. Então vamos lá, alternativa B e questão de número 6. São consideradas crimes de trânsito previstos no capítulo 19 do CTB. O que é CTB? Código de Trânsito Brasileiro. Alternativa A. Transitar na contramão de direção e transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%. B. Dirigir alcoolizado e transitar em velocidade superior à máxima permitida em mais de 50%. C. Dirigir alcoolizado e transitar na contramão de direção. Ou D. Dirigir sem possuir habilitação, gerando perigo ou dano. Dirigir o veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool. Então percebam que são combinações entre duas alternativas em cada questão. Transitar na contramão e transitar na velocidade superior, somente infração.
Dirigir alcoolizado pode ser um crime de trânsito, tá? Mas transitar com a velocidade superior a 50% não é crime, tá? É somente multa. Dirigir alcoolizado, sim, pode ser um crime de multa, mas transitar na contramão de direção, somente uma infração gravíssima. Somente esse professor, somente, vai pagar 300 de multa, né? Ou D, dirigir sem habilitação gerando perigo ou dano, isso é um crime, e com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência do álcool ou qualquer substância psicoativa. Então aqui a melhor resposta é a D e bora para a questão de número 7. A identificação externa do veículo é feita por meio de placas dianteira e traseira, sendo que a placa traseira é lacrada na estrutura de todos os veículos. A placa dianteira tem seu uso dispensado para... Gente, isso daqui está desatualizado, até porque... A placa nova do Mercosul não tem mais lacre, mas sim, não é aceitável essa questão ainda, porque existe a placa cinza e ela só precisa ser substituída caso você queira ou ela está danificada de alguma forma, mas você pode rodar com a placa cinza até o sucateamento do seu veículo, você não é obrigado a trocar, tá? Então a pergunta aqui é... A placa dianteira dianteira, seu uso é dispensado para que tipo de veículo? Alternativa A, motocicletas, B, caminhão, C, caminhão trator ou D, ônibus. Você já viu moto com placa na frente? Não, né? Então essa daqui ficou facinho. Alternativa A, é só você interpretar a questão e bora para a questão de número 8. A responsabilidade pelas infrações de trânsito decorrentes de atos praticados na direção do veículo cabe ao alternativa A, condutor, B, proprietário do veículo, C, condutor e proprietário solidariamente, ou D, transportador. A responsabilidade pelas infrações decorrentes nos atos praticados na direção. Você pegou o carro do seu pai e da sua mãe e comete uma infração no radar que você não é identificado. Aí a pergunta é, a multa é sua ou a multa é dos seus pais? Aí você vai falar dos meus pais porque chegou para ele. Mas quem que praticou o ato da infração? Foi você, meu querido jovem. Então sempre o ato praticado na direção ali, uma multa, por exemplo, ou desrespeito à lei, vai ser sempre do condutor. Não identificado, cabe aí o proprietário identificar, que no caso tem 30 dias para fazer essa identificação. Então aqui fica a alternativa A, espero que você tenha acertado e bora para a questão de número 9. Ao se deparar com um acidente, uma pessoa quer ajudar, mas não consegue cuidar dos acidentes porque sente-se mal ao ver sangramento e lesões. Nesta situação, a pessoa pode ajudar tomando medidas para afastar o perigo e evitar novos acidentes. Ela deve, portanto, alternativa, aqui não é alternativa, aqui são incisos, né? Vamos ler os incisos primeiro. Ligar a chave de ignição do veículo acidentado? Não pode ligar a chave, né? 2. Sinalizar o local para evitar novos acidentes e atropelamentos? 3. Definir um local melhor para a colocação do triângulo? Vamos para a pergunta agora. São as condutas de primeiros socorros consideradas corretas e descritas em... Vamos analisar a questão de novo. Ó. Ao se deparar com um acidente, uma pessoa quer ajudar, mas não consegue cuidar do acidentado porque sente mal ao ver sangramento e lesões. Tem muita gente que entra em estado de choque por isso. Então, já que você não vai cuidar dele, o que você deve fazer? Você não pode ligar a chave de ignição, na verdade você tem que desligar. Então, eu estou excluindo só essa número 1. Então, alternativa A aqui, ó, 1 e 2, B, 2 e 3, C, 1, 2 e 3 ou D, 1 e 3. Tá vendo como as questões do Paraná são complicadas? Você tem que pensar para responder, releia a questão, por isso que eles dão 50 minutos aqui. E eu já te deixo uma pergunta. No seu estado, quantos minutos é a sua prova? Você acha pouco ou você acha muito? Deixa aqui nos comentários para eu saber. Então aqui, ó, a questão vai ser de número alternativa B, 2 e 3 apenas, tá? E bora para a questão de número 10. Olha a figura lá, bora lá. A figura abaixo representa um quarteirão de uma rua de duplo sentido de circulação, sem sinalização de regulamentação. 3 veículos estão estacionados conforme indicado. Então temos o veículo 1, o veículo 2 e o veículo 3.
Aí a pergunta é, nessa situação, a infração de trânsito ocorre apenas em relação, alternativa A, aos veículos 2 e 3, alternativa B, aos veículos 1 e 2, alternativa C, ao veículo 3, ou D, ao veículo 2 somente, né? Então vamos ver aqui, ó. Eu quero que você me responda essa. Qual que vai ser os veículos que estão cometendo infração aqui? 1, 2 ou 3? Vamos lá. Um aqui comete infração de trânsito? Você vai falar, não, porque ele deve estar 5 metros longe da esquina. O número 2 comete infração? Você vai falar, não, ele só está parado? Sim, o 2 comete infração. Você vai falar, por que, Rafael? Reparem que a seta está para contramão de direção do carro. Deu para entender? E o 3 está estacionado na esquina a menos de 5 metros do bordo do alinhamento da via transversal. Então aqui comete infração o veículo 2 e 3. Aqui a alternativa A e bora para a questão de número 11. A legislação de trânsito determina manter o seu veículo em bom estado de conservação. Isso propicia, alternativa A, reprovação na inspeção veicular, B, aumento da poluição sonora, C, a não contribuição para a preservação do meio ambiente, ou D, o deslocamento de forma segura e confortável. Responde aí para mim qual que você acha que é. A legislação de trânsito determina manter o seu veículo em bom estado para quê? Alternativa A, reprovação de inspeção veicular, aumento de poluição sonora, ou C, a não contribuição da preservação do meio ambiente? 3 respostas erradas, percebeu? Ou D, o deslocamento de forma segura e confortável. É para isso que a legislação determina que seu veículo esteja em bom estado de conservação. Então aqui a alternativa D e bora para a questão de número 12. Durante a chuva, caso o condutor perca a dirigibilidade do veículo pelo efeito da aquaplanagem, deve reduzir a velocidade. Acaba aí a questão, uma vírgula. Alternativa A, por que você deve reduzir a velocidade, né? Alternativa A, tirando a pressão no pedal do acelerador, acionando levemente o pedal do freio e girando o volante rapidamente para um dos lados até ganhar aderência novamente. B, acionar o freio com pequenos toques repetidos no pedal, fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. C, acelerar levemente, girando o volante rapidamente para um dos lados até ganhar aderência novamente. Ou D, eliminando a pressão do pedal do acelerador, fazendo pequenos movimentos na direção até ganhar aderência novamente. Para mim aqui a melhor resposta em caso de chuva e perca de dirigibilidade, não tá falando aqui ó, do veículo no efeito da aquaplanagem, é a alternativa D, tá? Você vai eliminar a pressão do pedal do acelerador fazendo pequenos movimentos. Não é para girar o volante, porque se você gira muito o volante aqui pro seu lado direito, por exemplo, e o carro pega aderência de novo, o contato do pneu com o solo, ele vai para a mesma direção que você está virando o volante. Então você tem que ter atenção quanto a isso, tá? Pequenos movimentos para você sentir a direção tocando no chão e não na água. Bora para a questão de número 13. Um condutor habilitado na categoria B pode dirigir. Ah, essa você vai ter que responder para mim. Não tem como errar uma dessa não. Alternativa A, ônibus. B, automóvel. C, motocicleta. Ou D, qualquer tipo de veículo. Pô, categoria B, alternativa B. Ó, que maravilha. Então aqui é automóvel e bora para a questão de número 14. Gente, se eu tô te ajudando aí, não esquece, deixa um likezinho aí pro Rafão. Não esquece de se inscrever no canal para não perder o vídeo de amanhã. Aperta a notificação, põe o sininho aí para você não perder a notificação, tá? A placa abaixo é uma sinalização. Vamos ver o que diz aqui, ó. Não feche o cruzamento, fundo branco e orla interna e letras pretas. Ok. Alternativa A, de regulamentação e seu desrespeito representa uma infração de trânsito. B, de advertência. C, de regulamentação, mas seu desrespeito não está associado às penalidades. Ou D, educativa. O que essa placa quer dizer para você? Não feche cruzamento. Meu querido condutor, seja educado e não feche esse cruzamento. Te dei a resposta? Acredito que sim, né? Então aqui fica a alternativa D, ela é uma placa educativa, pode ser placas também, respeite a vida, motociclista use o capacete, motociclista utilize sempre o farol baixo mesmo durante o dia, isso são placas educativas, e não feche o cruzamento também. E bora para a questão de número 15. Considere as manobras de ultrapassagem descritas abaixo. Vamos lá.
Inciso 1. Ultrapassar pela esquerda. Inciso 2. Ultrapassar em interseções. Inciso 3. Ultrapassar pelo acostamento. Inciso 4. Ultrapassar em viaduto em pista dupla de sentido único. Vamos lá. Ocorre infração de trânsito apenas em alternativa A, 2 e 4, B, 2 e 3, C, 1 e 4 ou D, 1 e 2. Então vamos lá. Ultrapassar pela esquerda, você pode ultrapassar? Sim. Ultrapassar em interseções. O que é interseção, Rafael? Cruzamentos. Você pode ultrapassar no cruzamento? Não. Posso ultrapassar pelo acostamento? Não também. Número 4. Ultrapassar em viaduto em pista de sentido único. Eu vou poder? Sim, porque é sentido único. Pode ser várias faixas de trânsito. Então aqui não está dizendo que é proibido. Então aqui só vai ocorrer a infração nas alternativas aqui, ó, inciso 2 e 3. Vamos ver se tem algo coerente. Alternativa B, 2 e 3. E bora para a questão de número 16. Analise as afirmativas abaixo. Os veículos de maior porte são responsáveis pela segurança dos veículos menores. 2. A legislação de trânsito recomenda o uso das luzes baixas dos faróis dos veículos durante o dia nas rodovias. E 3. Ultrapassar em pontes e em vias de pista única com duplo sentido de circulação é permitida. Vamos lá. É correto em que se afirma em alternativa A, 2 apenas, B, 1, 2 e 3, C, 1, 2 apenas ou D, 1 apenas. Vamos lá. Ultrapassar em pontes em vias de pista única com duplo sentido de circulação. Vamos voltar na questão anterior para ver se fala de pista de sentido duplo? Vamos lá. Ultrapassar em viaduto em pista de sentido único. Aqui não vai dar nem para fazer ultrapassagem, ou se puder, são várias faixas de trânsito. Então não fala de sentido duplo. Então para mim a número 3 aqui, ó, ultrapassar em pontes e vias de pista com duplo sentido de circulação é permitida. É correto em que se afirma em... Vamos lá, os veículos de grande porte, número 1, é responsável pela segurança dos veículos menores. Isso é fato, isso está no artigo 29, inciso 12, tá? 2. A legislação de trânsito recomenda-se ao uso das luzes baixas do farol do veículo durante o dia nas rodovias, de pista simples e fora da área urbana. Isso alterou pela Lei 14.071 do ano passado. E ultrapassar em pontes em vias de pista única com duplo sentido de circulação está dizendo que é permitida, não é proibida. Então aqui a resposta mais coerente fica 1 e 2. Vamos ver se tem aqui a alternativa C, 1 e 2 apenas. E bora para a questão de número 17. A estabilidade do veículo também está relacionada com os pneus. O condutor deve conferir periodicamente e regularmente. Inciso 1, a calibragem dos pneus. 2, o desgaste dos pneus. 3, a existência de possível deformações na carcaça. É correto que se consta em. Pô, você tem que conferir tudo isso. Então a estabilidade do veículo depende de tudo isso. Então aqui vai ficar a alternativa B, 1, 2 e 3. Você sempre tem que conferir tudo isso, tá? Aí você vai falar aqui que é deformação na carcaça, ver se um lado da carcaça do pneu não está gastando mais do que a outra. Isso acontece pelo simples fato de você não fazer alinhamento e balanceamento ou geometria dos pneus, tá? E bora para a questão de número 18. Para cruzar um trecho alagado em uma rua, o condutor de um veículo deverá... Esse tipo de questão é para pessoas que já dirigem. Você está na teoria ainda, como que você vai responder uma questão dessa? Não fica difícil? Eu sei que fica, mas vamos lá conferir as alternativas aqui e vamos tentar ir por interpretação, tá? A. Engatar a primeira marcha, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem. B. Engatar a segunda marcha e acelerar forte quando entrar no trecho alagado. C. Acelerar fortemente ao entrar no trecho alagado em alta velocidade. Ou D. Cruzar o trecho alagado com o carro acelerado, puxando o freio de mão levemente. Gente, primeiro de tudo, se você for passar em um alagamento, você tem que entender que a água tem que estar no máximo no meio da roda do carro. Aí você vai falar, como que eu vou saber isso? Deixa um veículo maior passar para você conferir isso, é a primeira coisa. Segunda coisa, nunca pise na embreagem na hora que você estiver passando no alagamento. Segunda coisa, nunca troque de marcha no meio do alagamento. E terceira coisa,
que você deve fazer no alagamento é colocar a primeira marcha e acelerar, não tira o pé do acelerador. No máximo, o que você vai fazer? Dar uma queimada na embreagem. O que é queimar a embreagem? Você regular a embreagem ali. E por que você deve fazer isso? E por que o escapamento fica da altura do meio da roda do carro? Se a altura da água tiver mais do que a meio da roda do carro, o seu escapamento vai entrar água e se você pisar na embreagem, seu motor vai respirar, sugar essa água e vai bloquear a saída do escape dos gases e seu carro apaga. Então por isso que muita gente fica no meio do alagamento. Aqui a melhor alternativa fica a engatar a primeira, manter o carro acelerado e regular a velocidade com a embreagem, tá? Então isso daqui é questão, gente, que não deveria ser para você, mas os Detrans colocam, infelizmente, e eu tenho certeza que saiu muita coisa aí para outros estados com essa explicação. E bora para a questão 19. Ao dirigir à noite em uma rodovia, caso o condutor do veículo que venha no sentido contrário, acenda o farol alto, deve-se. Isso aqui é questão do Brasil inteiro, ó. Não tem nem como falar que não. Alternativa A, continuar olhando em frente com os olhos entreabertos a fim de eliminar o ofuscamento. B, acelerar o veículo para reduzir a duração do período de ofuscamento. C, desviar a visão para uma referência na faixa direita da pista. Ou D, acender o farol alto para que o veículo do contrário perceba o erro e passe a usar o farol baixo. Gente, aqui se você acende o seu farol alto, você já pensa, é a D, eu vou acender meu farol alto para a pessoa perceber. Gente, se estivesse falando para você ligar o farol intermitente, aí beleza, aí você vai falar, o que é o farol intermitente, Rafael? Quando você puxa aqui a alavanca da seta, vai piscar alto e baixo, mas não diz que é farol intermitente, fala para você usar o farol alto, isso pode ofuscar a visão do condutor do sentido contrário e acontecer uma colisão frontal, que é uma das piores de todas. Sabe aquela faixa branca que segue a pista do lado direito? Isso se chama bordo do alinhamento da via. Se a pessoa estiver vindo com o farol alto, você já indicou para ela baixar e ela não baixou, desvia o foco da sua visão para essa faixa da direita, que você vai evitar o seu ofuscamento. Então a melhor resposta aqui, ó, alternativa C, desviaram a visão para uma referência na faixa direita da pista. E tira o pé do acelerador por precaução, tá? E bora para a questão de número 20. Na maioria das regiões do Brasil, quando se deseja acionar o resgate do corpo de bombeiros, deve-se telefonar para o número. Gente, isso pergunta no Brasil inteiro, isso é questão de prova do Brasil inteiro. Qual que é o número do bombeiro? Alternativa A, 190, B, 192, C, 191 ou D, 193. Qual que você responde aí para mim? Deixa aqui nos comentários, quero ver. Alternativa D, 193. E bora para a questão de número 21. O pedestre em situação defensiva deve sempre A. Prestar atenção aos sinais dos agentes de trânsito interruptamente. B. Utilizar a faixa de segurança somente em situações de risco. C. Estar preparado para lidar e administrar possíveis perigos que podem surgir ao circular nas vias. Ou D. Atravessar a via em sentido diagonal. Então aqui a melhor resposta fica assim, ó, estar preparado para lidar e administrar possíveis perigos que podem surgir ao circular na via. Alternativa C, e bora para a questão de número 22. Tô te ajudando aí? E o likezão, já deixou? Orra, faltou, hein? Faltou. Bora lá. Como proceder diante de um motociclista acidentado? Vamos ver aí as alternativas. A. Retirar o capacete para que ele possa se sentir melhor. Se você puxar um capacete de um motociclista, o que acontece? Vamos lá, B. Retirar o capacete para verificar se existe uma lesão. Caso exista, recolocar o capacete. Meu Deus do céu, não faça isso. C. Fazer com que ele se levante para guardar em pé a equipe de socorro se ele estiver com a perna quebrada, gente. Não, aqui foi interpretação de texto, hein? Ou D. Não retirar o capacete porque movimentar a cabeça pode agravar uma lesão na coluna. Pronto, ó, tá te afirmando tudo. Não retire capacete de motociclista, espere o socorro chegar. Então aqui fica a alternativa D e bora para a questão de número 23. Um motorista educado que pratica comportamentos humanos adequados no trânsito deve. Um motorista educado, vamos lá, alternativa A. Entender
Alternativa A, entender que seus direitos são mais importantes do que os outros motoristas. B, fazer o uso da comunicação amigável, avisar e ajudar. Ó, que educado, hein? B ou C, proceder com parcialidade, não se importando com direitos alheios. Ou D, proceder com humildade, procurando dirigir rápido, permanecendo menos tempos nas vias de trânsito? Não, né? A D não vai dar. Aqui o começo foi bacana, ó, proceder com humildade, ok. Aqui também foi bacana, ó, proceder com parcialidade, mas aí fala não se importando com os direitos, não. Fazer o uso da comunicação amigável, ok. Avisar e ajudar, ó, que educado. Ou A, entender que seus direitos são mais importantes do que os dos outros motoristas. Não, o seu direito é igual de todo mundo. Então aqui, ó, um motorista educado, alternativa D, B de bola, tá? Ficou a melhor de todas e bora para a questão de número 24. Os ciclomotores devem ser conduzidos nas vias urbanas preferencialmente. Alternativa A, ciclomotor. À esquerda da faixa, mais à direita da pista de rolamento. B, sobre as calçadas. C, nas vias de trânsito rápido. Ou D, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento. E aí, qual que você me responde? Lembrando que o ciclomotor é um veículo de 50 cilindradas, que vai até 50 km por hora. Se você sabe que ele vai só até 50 km por hora, vamos dispensar duas aqui, ó. Na via de trânsito rápido ele não pode andar, que a velocidade máxima é 80. A máxima, tá? E sobre a calçada, a gente viu no início dessa prova que nós não podemos circular com nenhum tipo de veículo sobre a calçada, nem ciclovia, nem ciclofaixa. Então aqui, a alternativa D, ó, no centro da faixa de trânsito, mais à direita da pista de rolamento, não coladinho com a calçada, tá? É isso que tá querendo dizer. Então aqui a alternativa D e bora para a questão de número 25. A embreagem, composta basicamente de um disco e platô, tem a função principal, vamos ver, questão de mecânica. A, não acavalar as marchas. B, facilitar o funcionamento do motor. C, permitir ligar o veículo mais facilmente. Ou D, ligar e desligar a força motriz do motor da parte restante da transmissão. Vamos lá. A embreagem, para que ela serve? Você pisa na embreagem e coloca a primeira. O que você acabou de fazer? Ligar a força do motor para a transmissão. Na hora que você vai parar o carro, para o carro não morrer, qual pedal que você utiliza? O freio para parar e embreagem, nessa ordem, freio e embreagem. E o que você acabou de fazer? Desligar a força do motor que vai para a transmissão. Então aqui só existe uma palavra para te confundir. Ligar e desligar a força motriz. Se você tirar o motriz, ó, força do motor, a parte restante da transmissão, fica muito mais simples de você responder. Então aqui fica a D e bora para a questão de número 26. Os semáforos para a regulamentação de fluxo de veículos são compostos por 3 indicações luminosas, dispostas na vertical e horizontal conforme o indicado abaixo. Então aqui nós temos vertical 1, 2 e 3 e na horizontal 4, 5 e 6. A cor vermelha é utilizada em quais posições? Então aqui eu sei que a cor vermelha é o número 1. E aqui no horizontal, qual que você responde para mim? 4, 5 ou 6? E aí? Qual que é a vermelha? Se você respondeu 4, ok. Então vamos procurar entre as alternativas. A, 1 e 6, B, 3 e 4, C, 1 e 5 ou D, 1 e 4. Então vermelho, amarelo e verde, vermelho, amarelo e verde. Aqui, ó, 4 é vermelho, o 5 amarelo e o 6 o verde, tá? Então fica 1 e 4, alternativa D e bora para a questão de número 27. Com relação ao trânsito, é legalmente assegurado ao cidadão brasileiro o direito de... Com relação ao trânsito, vamos ver qual que é o direito do cidadão. A, estacionar o automóvel mesmo em local não permitido até por 30 minutos, mantendo o pisca-alerta acionado. B, solicitar ao órgão competente a instalação de semáforos em cruzamentos perigosos. C, repreender um idoso que continua atravessando a rua após a ocorrência do sinal verde do veículo. Ô, louco, gente, que agressivo, né? Ou D, reservar com cones sinalizadores local para colocar o carro junto ao meio-fio em frente à própria casa. Não podemos fazer isso. Aí você fala, então estacionar o automóvel em um local que não é permitido por 30 minutos.
De jeito nenhum. O que é o direito? O que é assegurado legalmente ao cidadão brasileiro? Por direito, solicitar ao órgão competente a instalação de semáforo e em cruzamentos perigosos. Você pode fazer um pedido aí na sua prefeitura. Pronto, isso é assegurado pelo Código de Trânsito Brasileiro, tá? Então aqui é a alternativa B e bora para a questão de número 28. Tá acabando, hein? O condutor na direção de um veículo em movimento precisa ver tudo o que acontece. Então vamos ver. Alternativa A, à sua frente e no lado direito do seu veículo. B, à sua frente, nos lados direito e esquerdo e atrás do veículo. C, à sua frente, do lado esquerdo do seu veículo. Ou D, à sua frente somente porque os outros também devem ficar atentos. Gente, você está dirigindo. Aonde você tem que ficar atento todo momento? Frente, trás e laterais. Tá, como que eu faço para olhar para trás? Retrovisor, meu jovem. Tem que estar ajustado o retrovisor, o interno e os externos, tá? Então aqui a melhor resposta fica à sua frente, do lado direito e esquerdo e atrás do seu veículo, alternativa B. E bora para a questão de número 29, estamos acabando já, hein? O ciclista está no meio da travessia da via quando o semáforo fica verde. O condutor do veículo motorizado deve. Essa é a interpretação de texto, presta atenção. Alternativa A, sinalizar para o ciclista que ele deva desistir da travessia. B, buzinar para o ciclista. C, aguardar o final da travessia. Ou D, por carro em movimento de forma lenta, sem colocar o ciclista em risco. Eu vejo muita gente dando dica de prova aqui na internet, falando para você, mesmo que você não saiba, responder a questão mais completa. E isso pode dar muito ruim, né? Aí você vai falar, pô, Rafael, mas essa daí ficou mais coerente. Mas tem gente que fica com a pulga atrás da orelha e responde a maior questão, que é a D. Não. Aqui é aguardar a travessia, porque você tem que pensar que você pode ser um ciclista um dia, um pedestre um dia, abrir o sinal verde, espera ele concluir a travessia até pisar na calçada. A gente sabe que isso não acontece em todo o território nacional, mas era o que deveria acontecer. E bora para a questão de número 30. Vamos lá. A figura abaixo mostra um veículo estacionado na via pública. Então vamos lá. Alinhamento da via transversal, ó. Ele está dizendo que ele está no alinhamento da via transversal aqui, ó. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, um veículo deve guardar uma distância do bordo do alinhamento da via transversal no mínimo de alternativa A, 3 metros, B, 5 metros, C, 4 metros ou D, 2 metros. Pô, essa resposta aqui você tem na sua própria prova, nessa prova que a gente fez aqui. Quantos metros você deve ficar longe da esquina quando você estacionar? Aqui vai ser a alternativa B, 5 metros. Olha que belezinha o Detran do Paraná, coloca até a imagem para você imaginar. Nem em todos os estados isso acontece. Bora finalizar nossa prova para ver se a gente gabaritou. Deseja realmente finalizar a prova? Sim, respostas corretas. Aqui, galera, é disso que eu tô falando. Vai pensando da forma que eu faço esse simulado aqui para vocês. Vai pensando em gabaritar. Você acertou 30 do total de 30 questões. Então, se você acerta aqui comigo, eu tenho certeza que você vai para a sua prova do Detran para arrebentar. Vai pensando dessa forma de gabaritar. Rafael, mas se eu não gabaritar essa prova do Detran, eu sei que você vai conseguir. E se você não gabaritar, não tem problema. Você passou na prova, isso é o mais importante. Por que eu sempre exijo de você gabaritar? Para você ter uma margem de erro, então pensa desse jeito. No dia da prova, eu sei que aqui eu fiquei tenso, tá, gente? Eu vou ser sincero com vocês. A prova de Brasília, ela não tem uma oficial, mas eu sei que ela é difícil porque os alunos de Brasília me mandam as provas para eu dar uma olhada. Eu fiquei tenso aqui. Eu coloquei minha pele em risco junto com vocês para você ver como que é uma prova do Detran. E essas questões que você acabou de ver aqui, pode ser possíveis questões de prova da sua prova aí do seu estado. Então se prepara, estuda o conteúdo, não adianta você só ficar fazendo simulado, tá? Estuda o conteúdo, vai e faz um simulado, vai treinando, porque você tem que colocar na sua cabeça uma meta estabelecida. Eu vou acertar tantas, eu quero gabaritar. Pô, você vai pensando em gabaritar, isso acontece. Muita gente volta aqui no canal e fala, pô, Rafão, gabaritei, sou do estado tal. E se acontecer, não precisa ser gabaritar. Vem aqui, volta no canal, Rafão, fiz minha prova, acertei tantas,
sou do estado tal, e isso ajuda a motivar outras pessoas que estão sentindo dificuldade igual você, ou você não tá sentindo dificuldade, mas está se preparando. E também ajuda o canal a crescer aqui também. Então, se você puder voltar, eu fico muito agradecido. Tá pronto para fazer sua prova? Pede sabedoria para Deus, respira fundo, não presta atenção nas pessoas que estão ao seu redor, faz a sua prova com calma, igual a gente fez aqui agora, e pensamento positivo, tá? Não sai da sua casa pensando, hoje é o dia da minha prova, eu acho que eu vou reprovar. Isso só faz mal para nossa mente. Eu vou passar, esse é o pensamento. Te desejo uma boa prova, porque você sabe, né? Sorte é pra quem não estuda, então a gente tá estudando junto. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço do Rafão e boa prova, tamo junto, valeu, tchau, tchau. Olha lá, ó, trintão, é nóis, tamo junto, valeu, gente. Grande abraço, viu? Boa prova.